Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal, onde fazemos perguntas desconfortáveis para responder a pessoas inquietas. O meu nome é Mariana, sou a fundadora da Techia, que tem como missão ajudar-te a fazer do teu trabalho uma alavanca para a tua vida de sonho. Hoje tenho comigo um repetente. Como não chegou um primeiro episódio, hoje voltamos, mais de 1 ano e meio depois de ele entrar em sabática. Começou em Computer Engineering, mas foi em produto que foi construindo a sua jornada profissional, até que um dia pensou, e se me reformar, temporariamente? Hoje tenho comigo o Pedro Ganso, para nos inspirar com as suas aventuras no mundo do trabalho, negócios, investimentos e viagens. Pedro, bem-vindo ao Techia Talks, pronto para explodir ainda mais a cabecinha desta malta hoje. Vamos lá, olha, gostei tanto da experiência. A primeira vez que tive alguma vez num podcast foi contigo. Gostei imenso e cá estou outra vez, vamos a isso. Eu espero E que já possa ter uma fizeste coisa que seja algumas dezenas interessante. deles, entretanto, não é? A Entretanto, olha, experiência foi tão boa. gostei tanto de fazer o próprio podcast da Productize, é verdade. É verdade, já tens aí, hoje já tens uma experiência vasta, mas eu acho que na primeira já passaste bastante bem, portanto, tranquilo. Mas é diferente estar aqui ou estar aí, tem papéis É diferentes. verdade. Eu gosto muito de estar aí, sinto-me mais tipo, olha, não preciso muito de guiar a coisa, mas também gosto muito de estar aqui, porque assim posso perguntar o que eu quiser. Exato. Por isso também é E eu bom, não ainda sei por o que é que cima tu vais contigo. perguntar, portanto vamos lá ver. Surpresa! Então, tu decidiste fazer aqui a sabática, que foi o que nos trouxe primeiro o contacto entre nós, aquele post de LinkedIn que tu Uhum. fizeste na altura, e foi por aí que eu te fui atacar. Eu, opá, este gajo parece-me interessante, vamos conversar. E isso foi mais ou menos em julho de 2024, se eu não estou em erro. Sim, E por aí. tu vieste ao podcast em outubro do mesmo ano. E antes de falarmos do que aconteceu entretanto, que digamos que não é pouca coisa, eu queria te perguntar, voltando assim a essa altura, como é que foi estar em sabática? Como é que foi parar? Foi muita coisa, e se tivesse que resumir numa frase, foi talvez das melhores decisões que já tomei na vida. Está no top 5 de boas decisões que tomei na vida. De tudo o que ganhei por ter assumido fazer a sabática e por tudo o que cresci e aprendi, foi das melhores decisões que já tomei na vida. Ok, então podemos já tirar de cima da mesa que não ficaste sem abrigo por ter deixado de trabalhar. É esta Fui a a casa, ideia não, da mas coisa. há sempre a componente da sorte, não é? Há sempre a componente da sorte. Mas tive muita sorte e quando chegou ao final da sabática consegui arranjar imediatamente as oportunidades que precisava e foi ótimo. Ok, Portanto, havia esse risco, não é? Uma pessoa tira de sabática, certo. aquela sabática de. Não chegou a um ano, acho que foram 11 meses, Ok. e de repente a pessoa pensa: bem, agora back on the horse, o que é que eu vou fazer? E há sempre aquela imponderável, não é? De saber quanto tempo é que eu vou ficar sem trabalhar, mas aconteceu tudo naturalmente e foi muito bom. Ok. Como é que tu decidiste, digamos assim, voltar a trabalhar ao fim de algum tempo? O que é que te fez tomar essa decisão? Foi natural, já tinha estado numa empresa que é a Spider e eles estavam na altura a criar um novo produto. E há uns anos antes, há 3 ou 4 anos atrás, já tinha feito um produto de raiz e foi brutal fazer aquilo tudo acontecer e perceber que agora esse mesmo produto é quase 80% da faturação, é fixe sair e voltar a casa e perceber, olha, o bebé que na altura não andava, agora é um gigante. Foi super gratificante. Acho que é profissionalmente das coisas que mais me orgulho de ter participado. E nessa altura estavam a criar um novo produto de raiz. Já me estavam a Ok. aliciar, quando é que volto? Eu disse, pá, não, tenho sabática, não quero, não posso. Mas depois, ao fim de 2 ou 3 meses, a convidar-me, disse, olha, vamos lá. E assim foi. E agora comecei por aí, retomei part-time, porque eu não queria mesmo, eu estava a ganhar tanto naquele ano parado que eu não queria voltar a trabalhar full-time das 9 às 6. E então negociámos, olha, eu posso segundas e quartas, nos outros dias vamos vendo, flexível. E assim continuou, por acaso, continuamos em modo flexível, que é ótimo, porque permite-me explorar muitas outras coisas que também tenho em curso, e podemos falar um bocadinho depois sobre isso.
Sim. Tu disseste aí uma frase que foi: "Eu não queria perder todas as coisas que eu ganhei em sabática". O que é que tu estavas ali a pôr como non-negotiable, digamos assim? Ou seja, ok, eu vou voltar a trabalhar aqui, mas isto eu não quero perder. O que é que não querias perder? É o tempo. Ahm, Só na sabática é que uma pessoa sabe, não é? Inconscientemente que precisamos de tempo para fazer coisas, mas a verdade é que deu-me a pausa que eu precisava de começar a sabática, ir pôr a minha filhota à escola, ia para um café, com calma, com o meu livrinho, muito tempo inútil de só comigo mesmo, voltar a pensar em mim, de ir ao ginásio, ter um bocadinho de tempo, falar com imensa gente, e obrigado, porque o podcast também ajudou muito na altura. Houve Boa. muita gente, por causa deste podcast, que depois de ter sido entrevistado por ti, que veio falar comigo e disse o nome no LinkedIn. Ainda mais eu tinha dito, olha, eu adiciono toda a gente e costumo perguntar o que é que te fez adicionar. Houve muita gente que disse, já sabia que ias perguntar isso. Muito bom. É bom E sinal, ouviram muito. eu disse, ok, vieram da TQ Podcast. Já Houve muita sabes. gente, muita gente que veio daí por causa disso. Por acaso eu já estou um bocadinho afastado do LinkedIn há uns 6 meses, ou assim, tenho que agora retomar. Portanto, podem continuar a adicionar, eu vou-vos perguntar o que é que É agora, adicionar. malta. É agora é uma boa oportunidade. Agora vou voltar mais uns 2 ou 3 meses. E pronto, olha, foi muito fixe de falar com estas pessoas. E é isso que eu ia perder se eu voltasse das 9 às 6. Basicamente ia voltar a ter só o fim de semana. E o fim de semana é muito mais ambiente familiar e com outros programas. Não é a mesma dinâmica. O tempo da semana e o do fim de semana. Eu não queria perder isso. Ainda para mais, tinha arrancado com uma empresa, estava a explorar outras ideias de inteligência artificial, eu não queria perder esse tempo que eu preciso para continuar a crescer e aprender e pronto, foi por aí. E então conseguimos negociar, fez sentido, continua a fazer sentido e assim estamos. Ok, excelente, excelente. E o que é que foste criando então, em paralelo? O que é que foi surgindo? Ai, foi um bocado caótico. Isto de sabática, às vezes eu dizia às pessoas o que eu estava a fazer, eu disse, isto não, sabática, tu és uma fraude. Yeah, estás no modo caos. Sabática é estar na praia e não fazer nada. E eu disse, e plantar batatas. E eu disse, epá, não, eu não consigo. Ah, e depois, como ainda por cima, somos abordados por muita gente, não é? Quando Yeah. estamos assim em situações, eu também expus-me um bocadinho no LinkedIn e estava aberto a todo o tipo de cafés. Também surgem naturalmente oportunidades. Depois as pessoas dizem, então isso, e de repente parece que as oportunidades começam a surgir e muito mais gente a ir falar contigo, a dar-te mesmo assim de bandeja oportunidades para pegar. Até o problema é dizer que não algumas. Uma coisa que tive que aprender, outra coisa que tive que aprender durante a sabática, perceber a importância do não. Uh, e, e já me perdi, já nem sei o que é que estava, como é que eu comecei por aqui. Estávamos o Gente. que é que foi surgindo? Falaste aí de negócio, não é? Ou Sim, seja, sim, projetos sim. próprios. Sim, o que aconteceu? Eu já falhei muitas tentativas de negócio. Já tinha tentado fazer um negócio de paddle, falhou. Já tinha tentado fazer um negócio de apoio à terceira idade em Lisboa, de apoio a lares, falhou. E o mesmo sócio com quem tinha falhado estes dois projetos, entretanto também já tinha falhado outras tantas ideias. Passa a vida a começar ideias que depois não leva a bom porto. Mas o mesmo sócio com quem tinha tentado estes dois projetos do paddle e de apoio à terceira idade, por acaso voltámos a falar de, de uma oportunidade de turismo de luxo em Portugal. Uhum. E pronto, e de repente, como eu tinha algum tempo na sabática para pensar, os meus cafezinhos e nas minhas listas, comecei também a estruturar estas ideias, este negócio. Nós até já tínhamos a empresa aberta, mas não tínhamos ainda feito nada. Então também me deu algum espaço mental para começar a pensar neste tipo de negócio. Outras oportunidades que surgiram foi através do André Marquet, um amigo meu que é o fundador e presidente da Productized, que é uma conferência de produto que há em Portugal. Perguntou-me, olha, gostava de ajuda aqui para fazer o podcast, para dividirmos aqui entre os dois. E eu adorei a experiência contigo. E disse, olha, quero ver como é que é o outro lado e pôr-me ao desconforto, que eu não conseguia estar à frente de uma câmara ainda há 3 anos atrás. Era uma coisa para mim Opa, pavorosa. grande E, mudança então. então, deixa-me pôr aqui desconfortável. E pronto, comecei a fazer um podcast para a Productized. Foi super interessante. Entrevistar pessoas que sabem muito mais do que eu de produto e perceber, interagir com estas pessoas incríveis. E foi mais uma coisa gira que fiz em regime de pro bono.
também ajudei na conferência depois, a receber os speakers e fazer com que o evento conseguisse correr de uma forma boa. Adoro finanças pessoais, portanto comecei a fazer muitas mentorias one-to-one, gratuitamente. Adoro falar de finanças. Então, como viste, apareceu aqui muita coisa. Foi pensar no negócio, pensar na conferência de Product Eyes, pensar nas finanças pessoais. Foi um inundar de coisas. Voltar a ler, que eu adorava ler e deixei de ler durante muito tempo. Voltar a ir ao ginásio. Foi um bocadinho de regular outra vez, normalizar. Por isso é que eu digo que foi das melhores decisões. E houve outra muito importante que foi coaching. Comecei a fazer alguns processos de desenvolvimento pessoal, que sei que também é uma área que também no ano gostas passado e foi. também investes muito. Yeah. E é maravilhoso, maravilhoso. Tu agora és coach certificado. Sim, yeah. Assim, recebi esta semana o diploma. Muitos parabéns. Mas, obrigada, mas já estou a aplicar há muito tempo e é realmente diferenciador, não é? Porque há muita coisa que nós vamos descobrindo, principalmente quando dás esses espaços desconfortáveis, não é? E depois às vezes aquilo sente-se mesmo, isto está mesmo a mexer cá dentro e afinal o que é isto? Então começas a descobrir aí muita coisinha, muita camada. Cá para mim o coaching é terapia on steroids. Aquilo é... Sim, é verdade. Na terapia uma pessoa senta-se no sofá e está ali a falar a um pace muito calmo. O coaching é tipo esgravatar. Vamos lá tentar ver o que é que está aqui, tirar camadas e... É do presente para o futuro, portanto, normalmente ajuda muito quando nós temos aí algumas coisas que queremos fazer acontecer. Há bocado tu já me lembraste aqui 2 pontos super espetaculares que falaste, quando falaste da parte do tempo na sabática, porque nós realmente não pensamos no tempo per si, não é? Eu lembro-me num dos eventos de empresas onde fui, há muitos anos atrás, era uma quinta ou sexta-feira, e houve um dia em que nós fomos fazer um team building, fomos fazer uma aula de surf. E eu lembro-me de estar a ir a caminho de Viana, do Castelo, na altura, e ver pessoas a andar de bicicleta. E aquilo para mim foi um bocado chocante, porque eu pensei, há pessoas que à sexta-feira não estão a trabalhar, qualquer razão que seja, e estão a andar de bicicleta. Foi assim um baque para mim naquele momento do género, há tempo e este tempo podia estar a ser usado para fazer outra coisa. Ou seja, está lá a bicicleta, o mar está no mesmo sítio, a praia está no mesmo sítio, mas nós estamos constantemente, não é? Nas 9 às 6, normalmente, como tu falaste, ali, fechados, seja em casa, seja no escritório, seja numa fábrica, seja onde for, não é? E aquilo para mim foi super estranho de pensar, porque como eu estava nesse ramo do dia-a-dia de trabalho, eu acho que já há muito tempo não pensava que segunda, terça, quarta é tempo que na verdade também dá para estar noutro sítio e a fazer outras coisas. E foi super estranho. Não sei se tu também tiveste essa sensação durante a sabática, tipo, tempo. Completamente. E é assustador. E depois começas a pensar nisso tudo. E começas a fazer contas. Eu também gosto muito de fazer contas simples da quantidade de dias que tem um ano, que são muitos dias, são 300 e tal dias. Quantos dias é que a gente tem para parar? Geralmente são 20 e tal. Ainda esta semana havia... Os fins de semana são diferentes. Os fins de semana são dias diferentes. São dias diferentes. Às 10 e 11 da manhã, a praia está lá. As pessoas vão estar a ouvir este podcast provavelmente no trabalho. A praia está lá. Os sítios que uma pessoa quer visitar estão lá. Os cafés estão lá. E por acaso até... um bichinho. Não, parece. E é interessante porque até as pessoas que estão nesse espaço são diferentes. Ou seja, depois das 6 da tarde, as coisas estão tudo mais cheias. Eu deixei de ir aos cafés ao fim de semana como fazia durante a semana. Já não gostava daquele café ao fim de semana. Porque durante a semana, às 10 da manhã, às 11 da manhã, era brutal. Uma paz, naquele café, a olhar para o mar, ali no Beato, a comer um ovinho e cogumelos. Aquilo foi das melhores rotinas que eu me lembro da sabática. Era o dia em que eu ia para o café com o meu livrinho, olhar para o rio, e com os meus olhos mexidos e cogumelos, a definir o que é que eu quero fazer disto. E de repente, como tens muito tempo, até as tuas ideias mudam, porque depois de repente tu estás a pensar o que é que eu uso o meu tempo, não é? E de repente tens mais possibilidades. Então parece que há menos impossíveis e os projetos que estão na gaveta começam todos a sair, começam todos a cair no chão, começam a ficar todos espalhados e tu começas, agora de repente, agora que eu posso fazer,
qual é que eu quero pegar. Sentiste Sim. alguma culpa por parar ou por não estar a produzir? Alguma vez sentiste essa culpa, essa vergonha, entre aspas? Um bocadinho. Sim. Ok, Há, giro. há duas. A culpa de estou parado, mas a minha esposa não está. Ok, E bom estou a pôr a ponto. minha filha, e estou a pôr a minha filha na escola. Porque é que então não estou os dias todos com a minha filha? Porque é que então não possibilito que Mas a minha isso é muito esposa também giro. para comigo? Uh, há essa culpa. E além dessa culpa, depois há outra que é o tempo não para. E o tempo, depois como começas a valorizar mais o tempo, começas também a perceber isto está a ter um fim, então tens que fazer aproveitar este tempo. Foi. Depois há dias em que tu dizes: epá, não, é mesmo preciso parar. Eu hoje não vou fazer nada. E às vezes são as melhores decisões também que tomei naquele dia. E até digo, olhando para trás, acho que tomei poucas vezes essa decisão de vou só andar de bicicleta o dia todo, vou só. Devia ter tido mais momentos, porque depois a minha cabeça é muito ativa e estava sempre muito ligado a querer fazer muitas coisas. Acho que se pequei numa coisa, teria sido parar também um bocadinho mais as ideias. Mas sim, existe essa culpa e o tempo continua a passar. Rolar, não é? Essa culpa é Uhum. lixado. Pá. Eu ainda esta semana senti isso porque eu quero realmente este ano ir com mais calma. Sempre fui uma pessoa muito Uhum. acelerada, sempre tive essa cena do e mais, e o que é seguir, e não é suficiente, não é? E dei por mim, esta segunda-feira, eram 5 da tarde e eu sentia que ainda não tinha produzido o suficiente. Eu estava a trabalhar praticamente non-stop desde as 9 da manhã, parei meia horita para almoçar, ainda por cima o almoço estava feito, portanto é um problema. E cheguei às 5 da tarde e foi mesmo, era como se alguém me tivesse a dizer ao ouvido: Mariana, ou tu fazes mais estas duas coisas, ou este dia não foi Não vai produtivo. ser. E isso não pode acontecer. E fiz, sucumbi. Mas na terça de manhã acordei já acelerada e pensei mesmo: não, isto não pode ser. Vais fazer aqui uma meditaçãozinha matinal e vais voltar ao ritmo que tu queres, que é o meu ritmo indie folk style, e não vais entrar em modo sobrevivência. E lá fiz a minha. Ok, bora lá. Porque parece que é uma coisa que nós apanhamos por osmose, não é? Essa necessidade de velocidade e de produção contínua. Sim, completamente. Eu identifiquei tudo o que tu disseste com uma diferença. Eu acho que tu ainda assim consegues ser disciplinada e focada. Eu ainda tenho esse desafio Diz. extra que eu tenho. Até acho que tenho ADHD não diagnosticada. Pelo menos o ChatGPT e as pessoas à minha volta todos Sim. dizem que tenho. E por acaso é giro. Eu tenho um diário de mais de 10 anos em que eu punha os highlights do que é que vou fazer. Que é que tenho mais de 10 anos de histórico disso. Depois parei. Quando a minha filha fez um ano, uma pessoa perde o hábito e parei durante 2 anos. Agora estou a retomar este ano. Porquê? Porque finalmente tive a coragem de pôr estes mais 10 anos de histórico, desde 2011 até 2023, num LLM e disse: olha, lê os highlights da minha vida Mas, e apanha aí padrões e vê coisas. E uau, epá, aprendi muita coisa gira. E disse: epá, brutal. isto é um dado fixe, é um dado bom, porque apanha muitos padrões que eu tive e aprendi muito também com isso. Portanto, disse: epá, isto são dados bons, eu quero nos próximos 10 anos também ter estes insights, portanto vou continuar a escrever. E os highlights são coisas simples. Fui correr de manhã, tive um podcast não sei o quê, estive a trabalhar, fui fazer o jantar, estava espetacular. São pequenas notas. Realmente era 2 a 4 highlights por dia. Quais são as 4 coisas que eu destaco por dia? Mas como pus digital, como tinha numa Media Wiki hosted Hum. localmente no meu computador, era digital, então foi fácil espetar no Pois, eu ia te LLM e perguntar dar um isso. Tinhas insight. tirado fotografia às páginas todas. Não, Como é é que tudo digital. Portanto, foi é? super, Boa, super fantástico. simples. Mas isto foi para dizer que eu sinto mais essa dificuldade, além de ti, da culpa, porque eu consigo procrastinar imenso durante o dia e depois trabalhar muito bem durante a noite. E depois ainda tenho Ah, mais culpa, porque é como não produzindo, vou fazer mais para algo compensar. mais. Então fico em default e estrago os soros. Portanto, tem esse revés. Eu acho que Yeah. tu ainda consegues mostrar um bocadinho, parece uma pessoa um bocadinho mais disciplinada e focada naquilo que quer. Pá, eu sou morning person, portanto, para mim, esta altura é tipo, uau! À noite, nem pensar. Nem pensar, yeah. Por isso tem mesmo que ser, é ali.
Mas Depois, quando cada um começaste adapta a mudar como de quer. podcast, eu disse, olha, vai ter que ser de manhã, que eu sei que a Mariana gosta de trabalhar de manhã. Yeah, idealmente, sim. Boa, boa. Ganso, e olha uma coisa que eu tinha pensado para explorarmos aqui muito gira, que é, tu tiveste a experiência de trabalhar a full time, tiveste a experiência agora, estás a ter de trabalhar por conta de outrem de uma forma mais como freelancer, contractor, e também tens a experiência de trabalhar nos teus negócios, nos teus projetos. Uhum. É muito diferente trabalhares para alguém ou trabalhares para o que é teu? Completamente. A minha jornada começou, tenho mais ou menos 10 anos de experiência profissional e sempre foi full time. Depois há uma altura em que aparece uma oportunidade e que eu tento agarrar enquanto freelancer em produto, em que trabalho apenas umas 4 horinhas por dia, mas conciliado com a full time. Foi aí que começou. E eu gostei muito. Eu disse, pá, brutal. Gosto desta ideia de um projeto finito. Ainda por cima adequa-se bem ao meu perfil de muito foco durante uns meses e depois de ter algum desinteresse. Adequa-se muito ao meu perfil e percebi isso. Gostei tanto do freelance, disse, não, quero mesmo mais disto. Então fui atrás. Pelo mais vezes é o que queremos. Mas quando eu sabia o que queria, encontrei depois uma empresa que me aceitou a trabalhar como contractor, full time, mas eu abri a empresa e trabalhamos como contractor. Aí muda um bocadinho a lógica, só porque começamos a aprender de o que é uma empresa, de impostos, contabilidade. Não, Somos forçados a aprender, certo. a gerir isso, a gerir um negócio, apesar de ser trocar tempo por dinheiro. E é full time. Muda outra vez, agora quando estou como contractor, mas tenho 2 clientes em que acordámos uma rate horária em que muda completamente. Porque quando é full time, eu estou aqui à frente do computador o dia todo, trabalho mais, trabalho menos, eu estou aqui, vou cobrar sempre o mesmo. Quando é contractor, uma rate horária, eu posso ficar o dia todo aqui à frente do computador. Se eu estou no WhatsApp a falar, se estou distraído, se estou a fazer outras coisas, eu não vou cobrar nada. Portanto, isto também é a minha ética pessoal. Portanto, Claro. muda completamente. Ou seja, se tivesse a contratar alguém, estava à espera de um valor de volta, de valor de trabalho, então muda completamente, porque depois de repente eu tenho que entregar valor e é só aquele tempo que eu estou focado é que eu cobro. Portanto, os meus salários não são iguais. Portanto, eu neste momento ganho muito diferente, depende daquilo que eu entrego. Que dá muita liberdade, que é brutal a liberdade. Dizer, olha, hoje de manhã não vou trabalhar, quero estar focado aqui no podcast e depois vou tirar tempo para mim. E amanhã trabalho. Dá-me essa flexibilidade e dá-me o tempo que eu precisava. Dá-me a responsabilidade de continuar a ter que entregar, gerir a comunicação com as pessoas que estão a trabalhar full-time, tem outros desafios. E o gerir o negócio ainda é outro paradigma completamente diferente, mas ainda é o que eu mais gosto, que é não tem limite. O Naval Ravikant diz que ninguém vai ficar rico a trocar, a alugar o seu tempo. E eu acredito que o trabalho é fulcral para nos dar o cash flow, é fulcral para crescer, para aprender, ganhar skills. Mas para acelerar a riqueza é sempre com via de investimento. E via de investimento, compound, leva tempo. A possibilidade de ganhar liberdade e dinheiro, para mim dinheiro e liberdade é igual, é a mesma palavra, é através de negócios, porque aí podes alavancar. Eu comecei o ano a falar com o meu sócio da agência de viagens e disse: tivemos um ano brutal, adorei, nem sequer esperava que ia acontecer isto. Se fizermos igual este ano, a empresa se calhar é para matar. Ele, como assim? Brutal, tivemos grandes resultados, estás a brincar? Eu disse: não, porque a gente teve que investir muito o nosso tempo, sacrificarmos também à família, e isto não nos dá um salário que seja interessante para aquilo que a gente sacrifica. Portanto, temos que fazer 3 vezes. Mas de Boa. repente, eu posso pensar como é que eu faço 3 vezes. E há uma estratégia, montamos, podemos falhar. Claro. Grandes probabilidades de falhar, by the way. A probabilidade de sucesso é sempre mais baixa do que a de ganhar. Mas consigo desenhar uma estratégia. Eu, nos clientes de contractor, não consigo. Para ganhar 3 vezes mais, tenho que trabalhar 3 vezes mais horas. Não escala. A empresa, eu quero ganhar 3 vezes mais trabalhando o mesmo que trabalhei. É Claro. isto que muda. Portanto, o paradigma do tempo e dinheiro muda imenso. De É muito full-time, diferente. freelancer, contractor, part-time e empreendedor. A dinâmica que muda é o tempo e dinheiro, esta relação.
E as estratégias que tens e os tetos que vais encontrando, não é? Como é que negocias, como é que não. É verdade, Sim. muito diferente. No teu caso, a transição de full-time para um contractor pareceu super natural, mas isto é algo que as pessoas perguntam muito, que é, ok, eu faço um trabalho a full-time, como é que eu encontro clientes? Como é que eu dou ali um salto para um freelancer ou para um consultor? O que é que tu dirias aqui? Há algumas estratégias, formas de o fazer? Ok, não havendo fórmulas mágicas, uma coisa que ajuda é eu saltitei muito de trabalho. Cada vez que vou para um novo trabalho, tenho uma network acrescida de mais 100 pessoas, mais 50 pessoas. Cada vez que mudas de trabalho, são mais 50 pessoas que de repente conheces durante um ano, que te conhecem estreitamente, porque falam muitas vezes contigo e veem-te muitas vezes, então confiam em ti, veem o teu trabalho, veem o teu output. Mudas outra vez de trabalho, olha, mais 50 pessoas que confiam em ti, veem o teu trabalho, veem o teu output, veem-te a crescer, além de ganhar novas skills, a tua network é grande. Portanto, eu, à altura em que já nem sequer procuro trabalho, as pessoas referenciam-me, olha, gostei muito de trabalhar com o Gans, estamos à procura de um product manager, Pedro, temos aqui uma oportunidade. Há uma altura em que já só arranjo trabalho assim. Portanto, a network network e mudar de trabalho frequente é uma das coisas que me ajudou, não sei de uma forma mágica. Passar de full-time para contractors, tirando a parte da sorte, é uma pessoa decidir se quer mesmo fazer isso. Porque uma pessoa tem que decidir querer, não é? Depois, quando tu Certo. queres, começas a olhar à volta. Yeah. Isso é um grande ponto, decidir. Yeah, é um grande ponto. Porque nós às vezes pensamos, oh, eu gostava de fazer isto e vou procurar, mas vou procurar quase numa de já estou talhado para não correr bem, né? Porque eu ainda não tomei a Adorava decisão. também ter. Não é, nem é procurar, é adorava ter. Sim, eu Aquele, eu usei. adorava que me caísse, sim. Que me caísse na minha mesa esta oportunidade. Não, a mim foi mesmo. Quando eu decidi ser contractor, até disse: olha, eu vou para o primeiro trabalho. Eu escrevi isto é quase a lei da atração. Eu disse: Epa! eu vou para o primeiro trabalho que me deixar trabalhar como contractor pela minha empresa, que me dê 80k por ano, que me deixe trabalhar full remote e preferência que seja para o estrangeiro. Apareceu, passado 2 ou 3 meses. Isto foi Isso é assustador, lei da quase. atração pura, é isso mesmo. Foi mesmo Olha a malta assustador, toda a porque pegar na caneta a escrever. caneta, escrever. Não, mas é que é mesmo importante escrever o que é que tu queres, porque lei da atração ou não, é porque depois, de repente, quando nós queremos aquilo, estamos focados, parece que é quando uma pessoa compra um carro. Quando uma pessoa compra um carro, ou quando a pessoa compra uma certa marca de um casaco, ou compra não sei, uma coisa diferente. De repente só vê aquilo na rua, ou a Yeah, pessoa fica grávida, de repente só vê sim. grávidas na rua, ou Verdade. porque nós, como estamos a pensar naquilo, o nosso cérebro parece estar atento a encontrar mais do mesmo, mas isso já é um fenómeno mais ou menos estudado. É um bias que nós temos humano. Passamos a ver mais daquilo. Portanto, eu acho que é mesmo importante nós dizermos o que é que queremos. E pronto, depois há muitas plataformas, depois já partilhaste umas quantas que eu vi há uns tempos no Instagram. Então ontem descobri outra que é o Mercor, ou não sei, que tinha oportunidades para fora, remote. É preciso ir procurar. Não é fácil, não é direto, takes time. E outra dica é falar com pessoas que já o fizeram. Porque depois depende da pessoa que lembra-se de ti, quando vir uma, se calhar também te manda. Já enviei muitas oportunidades a algumas pessoas. É Yeah. por aí. Ou seja, falar com pessoas, estar atento, fazer a sua pesquisa e ir atrás. E começar por algum Sim, lado, né? Também não estar à espera de que sim. caia tudo perfeito. Começar Certo, por algum é isso lado. mesmo. Yeah. Isso é É um isso ponto mesmo. importante. Ok. Espetacular. E vou saltar aqui, pegando na parte de finanças, para tu, este ano, vá, no ano passado, estamos aqui no início, desta tua primeira masterclass sobre finanças pessoais, um tema que tu adoras muito, como me falaste, e nós Uhum. temos falado muito sobre esta parte. Como é que foi poder partilhar o teu conhecimento e alertar aqui para coisas que são tão importantes, mas muita gente não faz ideia? Foi brutal. Até defini um bocadinho quase a minha missão, ou pelo menos aquilo que eu quero fazer num, num longo, médio prazo. Li um livro do Nuno Palma que falava que há muitas causas do atraso de Portugal. Hum, Muitos motivos pelo Portugal estar tão atrasado face à Europa. Existem muitos motivos lá para trás. Mas uma das causas intermédias que ele identificou, Nuno Palma é mesmo um historiador. Ele teve a ver muita informação de Portugal, é mesmo researcher, não é um opinadeiro. hum, É,
um tipo inteligente. Ele encontrou que uma das causas intermédias de nosso atraso é a falta de literacia financeira, porque faz-nos tirar muitas más decisões e não conseguimos ser agentes da nossa vida, não temos agência sobre o que é que queremos fazer. E então eu disse, eu gosto muito de falar isto. Aliás, pus os 10 anos no diário lá no LLM, ele disse mesmo, tem uma recorrente que é tu atualizar o teu Excel das finanças. E então fui convidado e surgiu muito naturalmente e eu adorei fazer aquilo. Portanto, depois até fui convidado mais uma vez e foi muito fixe. Deu mesmo feel good, um sentimento de poder partilhar. Sim, porque é completamente desinteressado. Não estou a vender cursos, não estou a vender nada. Mesmo eu acho que tive muita sorte na vida e também tive algumas boas decisões que fui tomando e aprendendo. E pronto, é querer partilhar um bocadinho. Está naquela fase da vida, se calhar, os cabelos brancos aqui me fazem começar a pensar nesta próxima fase da vida, mas apetece-me partilhar um bocadinho sobre literacia financeira. Super. Nós temos visto um crescendo, não é, em Portugal sobre literacia financeira, muita gente a falar sobre isso, portanto eu espero que isso traga algum impacto positivo nos próximos anos e espero que literacia de carreira seja a seguir o boom seguinte, vamos ver. Por isso faz uma coisa muito boa nesta área. Primeiro, não há muita gente a falar nestas áreas como tu, na literacia financeira. Agora houve um boom de pessoas a falar e a partilhar, o que é bom. Partilhar conhecimento é bom, mas conhecimento não chega. Tem que ser partilhar bons hábitos e partilhar algum ambiente onde as pessoas possam falar. Ainda não é normal falar sobre dinheiro. Acho que tu fizeste uma pergunta no Instagram e tu sabes quanto é que os teus amigos ganham. Foi ou não foi? Foi. Pois, estás lá no top do meu feed. A maioria respondeu que não. Houve 7 pessoas que responderam que sim, e no meio dessas 7 pessoas estavam pessoas que ganham muito bem. Por isso eu pensei, tá aqui um bom indicador. Não se partilha, não se fala sobre dinheiro. Eu sou um bocado página aberta, todos os meus amigos sabem todo o dinheiro, onde é que ele está, não está e quanto é que ganho, não ganho, porque eu gosto mesmo de abertamente, acho que é importante falarmos. E em carreira não se fala. Não se fala de quanto é que se ganha, não se partilha oportunidades uns com os outros assim tão miúdo como se devia partilhar. Há pouca colaboração e tu fazes uma coisa boa que é, além do digital, tens eventos presenciais, que é, além do conhecimento, é importante ter ambiente, falar com pessoas, e é isso que está a faltar em literacia financeira. Se havia alguma coisa que eu gostava de investir, até era nisso, era como é que em Portugal, um país da Europa, primeiro mundo, supostamente, vais ao meetup.com e pesquisas por eventos e há zero. Há zero eventos para falar de dinheiro em Lisboa, na capital deste país, com não sei quantos milhões de pessoas. Portanto, eu pensei, bem, conhecimento já está a haver muito e pessoas que sabem muito mais do que eu. Eu, se calhar, se fosse apostar uma coisa agora nos próximos tempos, seria começar a criar meetups. Por isso que eu também comecei em IT, a ir ao Agile Connect e alguns meetups. Agile Connect foi ótimo. É ir para a rua, é falar com pessoas e dizer, olha, estou nesta área, como é que eu vou para Scrum Master? É falar com pessoas. Além do conhecimento, é estar com essas pessoas. E em Portugal ainda não há ambientes seguros e ok, e descontraídos, onde uma pessoa possa ir falar de dinheiro. E pronto, tenho pensado nisso. Não sei se vou ter energia para apostar, mas é criar meetups de literacia financeira. Talvez. Eu diria, nós já temos alguns, como é que é, os finfluencers, como agora se chama, que já fazem eventos presenciais e que são muito bons, eu já fui a alguns, mas percebo o que tu estás a dizer e acho que existe aqui se calhar um gap que é bom trazermos para cima da mesa, que há coisas que se falam nos eventos presenciais que não se falam no online. Nós temos essa dificuldade. Por exemplo, nós no nosso evento presencial, todos os anos falamos sobre salários de 100 mil euros. No digital é muito raro falarmos sobre isto, porque não é um topo do funil. Não é? E no digital tu tens que falar para o topo do funil. Normalmente tens um nicho, mas vais falar sobre salários que ressoam mais às pessoas. Não é? Então, quando vais para níveis acima, já não vai ser tão comum ouvir isso no digital. Enquanto que num ambiente muito mais filtrado, que é o que acontece num evento presencial, porque a pessoa significa que já confia mais naquele grupo, se calhar já conhece a comunidade, já se identificou mais com o conteúdo, está a despender de tempo, de viagens, não é? De dinheiro para ir àquele evento em específico. Normalmente são grupos muito mais
otimizados. Investidos no Sim, assunto, sim. exatamente. Já consegues estar num nível diferente num evento presencial. Então aí sim, uma das perguntas que nós fizemos no último foi, por exemplo, o que é que diferencia um profissional que ganha 20.000 de um profissional que ganha 100.000? E a resposta, tínhamos recrutadores, tínhamos CEOs no pódio como speakers, foi logo, pá, há diferenças. Estruturamos ali as diferenças e descortinamos isso. E isto é uma coisa que não dá para fazer num Reels de 10 segundos, né? Portanto, esses eventos presenciais trazem já para não falar da inspiração, não é? De como tu sais lá mesmo com, tipo, eu quero fazer isto e é agora. Depois varia. Pronto, todos nós vamos de Sim, cima depois e temos a nossa ondinha, sim. falando, mas pá, eventos presenciais têm uma Mas não é energia que indiferente. digital não Não é tem, indiferente, sim. não, de todo. Completamente. Super. Vai haver este ano outra vez? Vamos ver, depende do que a vida Por trouxer. definir. Por definir. Eu espero que sim, não é? Sim. Opá, o último foi maravilhoso, provavelmente foi dos melhores momentos do meu ano inteiro, quando eu fiz o meu exercício do Que fixe. retrospectiva 2025, pá, ele estava lá no topo, portanto, espero que sim, espero que venha aí mais um. A malta da organização disse, Mariana, para o ano é o auditório, que são 300 lugares, mas eu acho que ainda não será É esse. lá. Vamos ver, para já ainda não. E olha, por falar em deslocações, tinha aqui uma questão para ti que era: tu tomaste uma decisão importante, saíste aí da grande capital, não Sim, estás sim. longe, mas decidiste sair, comprar a primeira casa. Como é que a sabática e tudo o que viveste, entretanto, influenciou aqui esta decisão de mudança e de compra aí de uma coisa tão importante como é uma casa? Sim. Esta decisão já estava a ser ponderada há 2 ou 3 anos. Há decisões na vida que uma pessoa deve tomar com a devida Antecedência. ponderação. Devida antecedência, sim, Ok. sim. E comprar a casa onde queres, onde uma pessoa quer viver é das decisões que mais impacta a tua Yeah. vida. Porque é as pessoas com quem tu te vais passar a rodear, a qualidade da tua vida, mesmo do ar, da comida, do stress. O sítio onde tu vives é das coisas que mais impacta a tua vida, pelo menos a médio prazo. Não é uma decisão irreversível, mas não é muito flexível. É, pelo menos fixa há alguns anos. E pronto, foi ponderação. Estamos a 1 hora de Lisboa agora, uma cidade a 10 minutos de Santarém, e não sei se. Acho que está a par e par com a decisão da sabática, em termos pelo menos do ano, das melhores decisões que tomamos, da leveza que nos trouxe, de estar, engraçado, mais conectados, de repente com quem também é preciso estar mais conectado. Quando nós temos muitos estímulos numa cidade, é muito fácil dizer que sim a tudo. Quando eu estou a 10 minutos de moto, pego na moto e vou a todos os cafés, pronto. Quando a pessoa está à distância, o não passa a ser default, que era uma coisa que eu estava a precisar de também treinar, e não vou. Mas de repente digo sim pontualmente, estrategicamente, ponderadamente, intencionalmente, e sei que um dia quero ir a Braga beber um café contigo, nunca nos vimos cara a É cara, verdade. e esse é um sim que vai ser escolhido, é intencional, não é? Se fosse em Lisboa, se calhar já tinha acontecido e era um sim banal. Portanto, estar longe também obriga a usar mais o não, e o não é bom. A qualidade de vida, estar mais perto dos pais da minha esposa, para a minha filhota ter os avós uma vez por semana em vez de uma vez por mês. Portanto, de repente, a pessoa pensa, faz estas contas simples que eu disse. Uma pessoa que tem 60 anos, vive 80 anos, são 20 anos. 20 anos vezes 12 meses são as vezes que vai ver a minha filhota. De repente é muitos poucos dias. Parece que Caraca, são 20 anos, é muito tempo, mas 20 vezes 12 não é muito tempo. São 240 vezes, se eu não me enganei a fazer conta. Em 20 anos, ver 240 vezes a minha filhota é pouco. E de repente pode ser 4 vezes. Pode ser quase 1000 vezes. É diferente. E pronto, isto começou a pesar e surgiu uma oportunidade e nós agarramos e foi bom. Estamos muito contentes. Estamos muito contentes. espetacular. Isso é uma decisão que eu também tenho aqui para tomar, eventualmente, mas também ainda me assusta. Mas gostei do que tu disseste, porque efetivamente, pá, nós pensamos, eu acho que naturalmente, até hoje, pelo menos, e até principalmente o trabalho remoto ser algo muito mais natural, tu vivias onde tinhas trabalho, ponto, não é? Não havia grandes hipóteses.
Hoje em dia, cada vez mais, isso não é uma necessidade e podes viver em qualquer lado. E até esperava já ver mais mudanças nesse sentido. Acho que ainda não se vê tanto como se poderia ver, não sei bem porquê, mas talvez nos próximos anos nós vejamos as pessoas a tomarem decisões diferentes de onde é que eu vou viver, não é? Até porque, considerando o setor imobiliário, vai ser preciso tomar algumas decisões diferentes. Portanto, pode ser Eu que acho que o deixe aí. Covid acelerou. Acho que o Covid acelerou essa mudança. Sim. E agora estou a sentir que está a piorar outra vez. Pois, é E isso. acho que a crise imobiliária está a ajudar um bocadinho outra Pois, vez. temos aqui Porque as pessoas vão para alguns longe para ter uma dias. casa melhor ou mais barata ou Claro. outras condições e acho que está a ajudar. Mas sim, olha, eu tenho um cliente para o Japão, outro para Lisboa, mas que tem desenvolvimento com equipa completamente diferente, é estrangeira. Portanto, é possível. É mais do que possível. É possível, isso é importante. Olha, e pensando no momento em que tu decidiste largar a segurança, vou pôr aqui entre umas grandes aspas, do trabalho a full time, há algo que tu gostasses de ter sabido nessa altura, que agora sabes? Boa pergunta. Sim, olha, recentemente comecei a ler um livro do Nassim Taleb. Já estava há muito tempo a ler, nunca o tinha lido. E depois às vezes sou um bocadinho monotemático. Vou atrás de uma pessoa que eu estou a aprender imenso com essa pessoa e consumo tudo daquela pessoa, um bocado obsessivamente. Fiz isso com o Rei Dalio, com o Naval Ravikant, pessoas que moldaram a minha maneira de pensar de maneira diferente. E por acaso o Naval Ravikant falava muitas vezes do Nassim Taleb. Ele dizia, este tipo é um arrogante, mas ele é um gênio. Portanto, ele falou muitas vezes nele, mencionou muitas vezes. Deixa-me lá dar uma oportunidade a Nassim Taleb. E ele fala numa coisa que eu já sabia, mas nunca tinha aplicado intencionalmente. Ele fala muito nos cisnes negros, eventos que nós não ponderamos. Portanto, eu não sou nada avesso a risco, pelo contrário. Tenho investimentos de muito risco, tomo decisões de risco, de trabalho. Eu estou muito confortável com esse desconforto. A minha vida toda foi procurar desconforto até. Ativamente. É uma coisa que, analisando o meu passado, e tenho muitos dados, revejo-me completamente. Procurar o desconforto. E o crescimento está do outro lado do desconforto. Portanto, também são sinónimos. Se alguém quer crescer, tem que ter desconforto. Mas, então eu estava ok com isso. Portanto, eu disse, há uma coisa que eu gostava de saber, de largar o conforto full-time. Não que eu gostei, eu procurei isto. Mas agora que li o Nassim Taleb, ele falou-me de coisas que eu ainda não tinha olhado para a minha vida, que é a ponderar cisnes negros. E agora estou muito de volta deste tema. O que é isto dos cisnes negros? São situações, por exemplo, um Covid. Ninguém vai prever que de repente o mundo inteiro fecha em umas semanas e temos que mudar. Pronto. É a crise de 2008, de repente há um banco que vai abaixo e cascada. Isto, há momentos na vida em que parece que são efeitos exponenciais. Nós temos uma mentalidade linear e não estamos habituados a momentos em que muda tudo. E pois é, eu não estou protegido para alguns desses momentos. E, por exemplo, muitos influencers dizem investe no S&P 500, o S&P 500 tem 100 anos de histórico, dá 10% em média, bora lá, mesmo que aquilo esteja mal, é sempre a reforçar aquele quadro. E às vezes somos quase ovelhinhas, todos a fazer todos o que uns outros fazem e partilhamos, e já nem sequer pensamos, fazemos porque os outros fazem, e não estamos protegidos para Black Swan Events. Por exemplo, o próprio Ray lá diz nesta parte da diversificação. É importante porque há coisas que às vezes não estão bem. Podes ser despedido do teu trabalho. O que é que acontece se quem está a ouvir for despedido? Quanto tempo tem para viver? O que é que acontece se nós entrarmos em guerra com os Estados Unidos? Passei logo nisso quando estavas a falar. Eu tenho pensado muito em guerra ultimamente, porque há ciclos grandes que nós não sabemos, são maiores do que a nossa vida, são ciclos maiores do que 80 anos, então nós não temos referência. Os nossos pais não foram à guerra, os nossos avós eram pequeninos, então já ninguém sabe o que é viver uma guerra, mas as guerras acontecem ciclicamente. E há situações que são assim, que é, sei lá, alguém, um caso hipotético completamente surreal que nem sequer faz sentido, vou inventar. Imagina que alguém invadia a Groenlândia assim à toa. Imagina que de repente cortavam-se laços com os Estados Unidos e Europa. De repente cortavam acesso à tecnologia, já não podias usar o Google. Como é que a tua vida muda sem o Google? Estamos resilientes para viver sem Google. Estamos resilientes para...
há muitos exemplos do que é um Black Swan Event. O tal terremoto de Lisboa, que toda a gente diz que um dia, o que acontece quando houver um terremoto em Lisboa? Então nós não pensamos nesta proteção do risco. E olhei para a minha vida, e aqui respondendo à tua pergunta, que é que eu gostava de ter sabido antes, eu pus as minhas balizas todas, foi uma decisão ponderada, com bastantes guardrails financeiras para poder tomar a decisão da sabática, mas eu ainda tenho muitos investimentos em risco e eu não estou preparado financeiramente para cisnes negros, porque eu estou exposto a vários tipos de ativos que, vendo coisas mais no mundo, é possível que fique desamparado. Então tenho pensado em coisas tão simples como aprender com o apagão. Eu tenho um bidão lá em cima, mas está vazio. Se eu precisar de ir para buscar os meus sogros ou qualquer coisa assim, não consigo ir buscá-los. E são estas pequenas coisinhas, é pensar nos extremos. É quase um seguro. É possível que não aconteçam. Portanto, é isto. Eu gostava de, se houvesse alguma coisa que gostava de ter sabido antes, era conhecer o Nassim Taleb mais cedo. Acho que Dar uma oportunidade. Aprender. Sim. Ok, boa. É mesmo que não aconteça, idealmente nada acontece, mas se acontecer, eu estou preparado, né? Precavido. Já se dizia que o homem precavido vale por 10, qualquer coisa assim, portanto. Sim. Ok, bom. E olha, uma pergunta assim agora mais profunda, que estamos aqui a aproximar do final. Nestes últimos, portanto, pensando em julho de 2024, um aninho e meio, quase 2 eventualmente, o que é que mudou no Pedro como profissional? Muito por causa alavancado da empresa. Portanto, é espetacular alguém abrir empresas, porque depois de repente estás do ponto de vista do business owner e Muito diferente. É diferente. Eu sempre tive uma mentalidade muito a pensar do ponto de vista de quem está à frente do negócio, mas ainda fica mais exacerbado. Vês, isto não faz sentido nenhum. Começas a questionar as decisões, estamos só a gastar dinheiro, estamos só a gastar tempo. Começas a pensar não só no teu scope do teu trabalho, mas no bem para a empresa como um todo. Acho que isso cresci muito este ano. Olhar para o trabalho como tem que dar valor à empresa. Portanto, como é que eu dou valor à empresa? Não é só o meu trabalho de product manager, ou seja, tenho que pensar de todo. Sim, um bocadinho mais lato. Não é que sempre aplico, mas é uma mentalidade que me ficou mais vincada. Era ótimo se desse para pôr essa mentalidade assim, as pessoas que não vão ter o seu negócio próprio, não é? Mas que desse para, pronto, só pôr um bocadinho ali. Eu penso tantas vezes nisso. É mesmo uma coisa que só quando tu estás, não dá. A única maneira é com empoderamento, ou seja, se alguém estiver no trabalho e o próprio chefe ou dono da empresa disser: olha, tenho este dilema, o que é que tu fazias? E deixar a pessoa decidir. E se calhar aplicar a decisão da pessoa. E depois a pessoa ver: olha. É duro isto, é duro. É verdade, Sim, é verdade. Dizer, olha, tenho que tomar uma decisão, tenho só dinheiro para 6 meses, o que é que eu faço? Despeço um departamento, e quem? E como? Ou, porque isto é desumano, está a despedir pessoas, a empresa fecha para o próximo mês. Há certas decisões que às vezes são tramadas, que às vezes não vemos quem está do outro lado. Pronto, é isso. Mas é difícil partilhar. Só com muito empoderamento, ou então a pessoa vai abrir uma empresa e ver o que custa. Isso, nada como experimentar. Claro. Olha, e o que é que mudou no Pedro como homem, marido e pai? Há muita tanta coisa estes últimos tempos. Até tipo pensar no tempo e na liberdade. Quero mais disto. Ou seja, esta sabática não foi a última. Então agora o plano. Nunca iria ser útil. Eu já tinha esta ideia de cada 5 ou 10 Mas agora anos está fazer dito isto. publicamente. Agora tenho que. Agora o foco até é ter bem presente o número que eu quero chegar, montar uma estratégia para não eu ir de sabática, mas ir a minha esposa de sabática. Depois irmos os dois de sabática. Depois, eventualmente, não temos que voltar a trabalhar e fazemos os dois só aquilo que nos move, a missão. Se calhar estou 100% focado na literacia financeira ou não. Ou seja, até a agência de viagens é um meio para um fim. Não é um fim em si mesmo. Okay. Para conheceres mais países do mundo. Está a falar com a minha esposa. Isto é surreal. A nossa filhota tem 3 anos. Ela já voou 9 vezes. É ridículo. Já viu 7 países. E não foram países, não foi Espanha e França, né? Não, Tunísia, Egito, Um bocadinho mais Marrocos, longe.
Yeah, Sim, já viu assim coisas giras. espetacular. Sim, e queremos mais disso. A minha esposa adora viajar. Aliás, é as coisas que nós, os dois juntos, mais gostamos de fazer, que é... Eu tenho uma página que é o Voo Contigo. Por exemplo, um dos projetos que está na gaveta, que era... É um Sim, dos sim. projetos que nós temos na gaveta, era até... Não sei, explorar o Voo Contigo de alguma forma, de levar outras famílias, outras crianças, Yeah. ou mulheres a viajar com a minha esposa. Não sei, são ideias que nós temos na gaveta, mas para isso lá está, precisamos de tempo e dinheiro e liberdade. Então é tudo um meio para chegar a esse fim. Ok, espetacular. Então, e para fecharmos aqui a nossa última pergunta, se só pudesses escolher uma coisa a ensinar às pessoas hoje sobre carreira, trabalho, o que é que seria essa one thing to take home? Uma coisa. Ok. Saber o que querem porque querem. É por aí. Olha, falando um bocadinho que estava a falar offline, de uma formação que fiz na Mini NASA com o Luís Diogo. É uma formação só para empreendedores, para criar negócios. A primeira coisa que ele fala não é de negócios, é porque é que vocês querem negócio? Para quê? Para ganhar dinheiro. Ok, quanto dinheiro? Para ganhar tempo. Ok, quanto tempo? O que é que vocês querem? Porque depois, às tantas, criar negócios é uma rodinha do rato como outra como trabalhar full-time. É igual ao pior, que tem outras responsabilidades e outros stresses. É só outra rodinha do rato. E às tantas estamos só a saltar de rodinhas em rodinhas, a pensar que estamos mais livres, mas não estamos. Portanto, é importante saber o que é que nós queremos de tirar da vida. Que não é uma pergunta totalmente fácil. E no trabalho é igual. Portanto, as pessoas que estão-nos a ouvir, muitas vezes provavelmente estão insatisfeitas do trabalho. Ou algumas pessoas que seguem a Téquia procuram mudança. Temos de saber porque é que querem essa mudança. Porque é também quando definem porque é que querem essa mudança que lhes vai dar a motivação para fazer os cursos todos, para continuarem investidos, para fazer o trabalho que tem que ser feito, para atualizar a página de LinkedIn, fazer... Às vezes o boring stuff tem que ser feito, mas o que dá motivação é saber que estou a fazer isto porque... Portanto, se houvesse uma coisa de partilhar para a carreira, era essa, saberem porque é que querem a mudança, a motivação pela qual. E não é estática, não é tipo porque quero ir para a África fazer voluntariado. Não tem que ser uma coisa completamente longe. Pode ser uma coisa Certo. muito simples. Porque quero comprar uma casa. Porque quero conseguir buscar os meus filhos à escola. Porque quero pagar contas sem stress. Porque quero aprender e ir para IT. Quero ter mais oportunidades. Não sei, pode ser muitas coisas. Mas saber essa motivação é fulcral. Muito bem, excelente. Concordo, subscrevo. E é isso que nos faz lembrar de fazer o que tem que ser feito, não é? No dia a dia, porque depois aquele meme que se costuma partilhar de o sucesso é isto e está uma pessoa simplesmente a fazer, não é? A trabalhar. Pronto. A maioria dos dias vão ser assim, mas nem todos os dias nos vai Exatamente. apetecer fazer aquilo, não é? Então ter esse Exatamente. porquê que tu falaste é super crítico e o coaching trabalha muito isso, não é? Nós falamos sobre Exato. isso, o para quê, para quê, para quê chegar Sim. lá. E é Por isso, difícil mal, às vezes chegar lá sozinho, portanto o coaching às vezes ajuda. é verdade. Tem Sim, é muito metodologias e tem algumas ferramentas para ajudar a tirar as cavadinhas da cebola e chegar a algumas respostas. yeah, yeah. Reitero o que estás a dizer para a malta. Yeah, peçam ajuda, porque é completamente diferente termos alguém a fazer-nos estas perguntas. Completamente. Nós, é difícil tirar, não é? Arrancar o que está aqui, que nunca dissemos em voz alta, sozinhos, por isso. Nós contamos a nossa história, nós contamos uma história nós próprios. É É preciso verdade, sim. alguém começar Completamente. às vezes a tirar ali umas camadas. Vamos a isso, É isso malta. mesmo. Tirar camadas. Sim, exatamente. Ganso, Olha, obrigada, once again. Não sei daqui a quanto tempo é que vamos voltar a falar, mas o segundo não será o último, com certeza. E vai ser muito giro agora trazer-te tenho que aqui tirar uma novamente. sabática porque eu quero ser convidado, portanto eu vou tirar mais uma sabática só para ser Não, convidado. não, eu sei, eu acho Estou a que eu tenho a brincar, estou a sensação que brincar. vais ser convidado antes da próxima sabática. Não sei, pode ser Vamos que tu ver, não aceleres sei. a No meu coisa, futuro. mas daqui a um aninho e meio, vamos ver como é que está o negócio, o freelancer, vamos ver, que a malta quer Exato. acompanhar. Ou bem para o Obrigada mal, mais cara. uma Também é bom vez. contar histórias que às vezes não correm bem. É isso mesmo. Também, Olha, também. Isso ainda é melhor. sim. Olha, Mariana, obrigado. É sempre um gosto.